mais um Clube da UTI. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre higiene bucal dentro da nossa UTI. Eu me chamo Fábio, sou cirurgião dentista da Cardiopédia Brasil, Centro do Coração da Criança. Em relação aos cuidados intensivos relacionados à odontologia dentro da nossa UTI, a gente vai fazer um breve contexto, né, sobre a importância da gente fazer a higiene oral, que é um capítulo à parte dentro da UTI. A gente sabe que o nosso paciente, geralmente, ele tem um grau de imobilidade, uma diminuição do nível de consciência, uma incapacidade da autolimpeza da cavidade oral, um controle também, muitas vezes comprometido, da língua, e a ausência de higiene natural que é promovida pela própria mastigação quando esse paciente, então, não faz, né, a dieta via oral. Isso, de uma certa maneira, favorece a colonização da cavidade bucal por diferentes patógenos, lembrando que a cavidade bucal já é um microbioma extenso, né, com uma diversidade muito grande de bactérias, vírus e fungos. E associado a isso, a gente tem então a formação desse biofilme dentário, que é associado à saliva, tanto em quantidade como em qualidade, alterado ou não por medicamentos, se tornam reservatórios mais comuns. E o que leva a uma morbidade em torno de 15 a 25%, né, em relação às infecções relacionadas à assistência, 15%, e 25% às adquiridas. Então, essa ilustração que eu trouxe é bem interessante porque a gente vê essa massa esbranquiçada que tem uma consistência de maçã. Quando a gente faz uma raspagem de uma maçã, é exatamente essa a consistência. E esse biofilme, de uma certa maneira, ele vai ser o passo inicial para uma lesão cariosa, tá? E evidentemente que, na verdade, não é esse o objetivo maior dentro da odontologia aplicada na UTI, nas UTIs de modo geral, mas a gente também cuida, sobretudo quando a gente fala de odontopediatria, a gente fala dos aspectos preventivos. Então, isso é importante porque se essa condição se prorroga, se prolonga, esse mesmo biofilme que é contaminado, né, que tem bactérias aí diversas, pode também numa criança que esteja entubada em ventilação mecânica, pode sim passar pelo tubo, né, para o tubo. Uma das questões bem interessantes quando a gente começa a nossa atividade da odontologia dentro da UTI, tanto ela neonatal como a especializada, né, no nosso caso, que é a cardíaca, muitos se perguntam, né? Poxa, mas a boca do paciente não tem um único dente ainda. E mesmo assim tem algum problema se a gente de repente não fizer a higiene? Então, esse trabalho é bem interessante porque ele mostra, em função dos ciclos, desde a idade mais tenra, né, até mesmo a criança dentro da barriga da mãe, a gente tem essa condição é, microbiana e esse shift que vai acontecendo ao longo da sua evolução. Então, mesmo uma criança recém-nascida, a gente pode observar o tanto que tem de colonização bacteriana, que vai desde a família, né, dos streptococcus, passando por estafilococcus, até chegar na cândida, tá? Então, a necessidade do olhar da odontopediatria no contexto hospitalar, de um modo especial na UTI, ela se faz porque, independente da presença ou não de dentes, essa cavidade oral, de uma certa maneira, em potencial, pode trazer riscos de infecção.
Aqui um outro trabalho falando sobre a formação do biofilme em crianças, né, que estejam entubadas e traqueostomizadas. É uma revisão sistemática bem interessante, e nele relata que depois de 6 horas que uma criança é entubada, a gente já tem a formação de biofilme nesse tubo, tá? Então é um período muito curto de tempo para a formação desse biofilme. Então a atenção em relação à higiene bucal, ela precisa estar sempre vigilante. Aqui é um outro estudo que fala sobre o mesmo tema, né? E eu achei interessante porque ele traz dois cenários dos pacientes que estão, inclusive, em ventilação, em respiração espontânea, né, em ar ambiente, e também a mecânica. E os dois quadros que eu trouxe, a gente consegue visualizar que, embora essa criança não esteja entubada, ela já tem também uma colonização. Dessa maneira é importante porque às vezes a gente foca bastante na questão da PAV, e isso é fato, e é uma preocupação, a gente não pode deixar, né, isso de lado, mas ao mesmo tempo, as crianças que não têm um único dispositivo na cavidade, também a gente precisa ter uma atenção, porque ali também tem foco, tem um possível foco de infecção, tá? Em função, de bactéria, inclusive até o vírus herpes. Então, o que que a gente deseja prevenir, né? Então, a gente não quer que, de uma certa maneira, a gente tenha uma condição ruim de cavidade oral e que essa criança evolua positivamente em termos de higiene para que ela não corra risco de infecção dentro da UTI. Então, aqui são estudos também que eu vou trazendo para vocês em relação à PAV, que é uma questão muito importante para nós, em que esse estudo traz que crianças internadas em UTI têm uma susceptibilidade à colonização de patógenos respiratórios e oportunistas desde as primeiras horas de internação. E isso corrobora com o que eu falei agora há pouco, em relação a esse curto período de tempo para a gente ter a formação de biofilme no tubo. Outro estudo também fala da importância, né, da prevenção em relação à execução da higiene. Então, esse quadro que eu trouxe aqui é uma das nossas enfermeiras fazendo a higiene de um paciente que não tem dente, tá? Que é edêntulo, tem só rolete gengival. E esse estudo traz, né, dos cuidados de saúde que requerem um maior reconhecimento quando vinculados às questões odontológicas, que de um tempo para cá vêm sendo mais valorizadas, mas que até então não. Então hoje a gente reconhece e sabe da importância que é a vinculação da prática da higiene na prevenção da PAV. A higiene oral padronizada, né? No sentido de melhorar essa saúde bucal e geral, tanto de bebês e crianças. A equipe de enfermagem aqui eu deixo até um destaque em relação à ajuda e à garantia de que essas crianças de fato usufruam desses resultados em relação à higiene. Esse estudo, inclusive, só um adendo que eu acho interessante a gente comentar, é um estudo clássico, ele é de 2010, mas ele é tão representativo nessa interface, é, prevenção de PAV, higiene bucal e odontologia hospitalar, que geralmente nas apresentações a gente sempre traz esse artigo. Uma meta-análise bem interessante que fala sobre a higiene oral, né, para prevenção de pneumonia, e associando a clorexidina, a gente sabe que hoje a gente tem alguns estudos que estão confrontando o uso da clorexidina na higiene, mas a gente ainda não tem uma segurança em relação às evidências de que a clorexidina possa ser substituída por alguma outra substância mais efetiva. Enfim, então nós estamos ainda nesse, nesse gap, né? A gente
ainda continua usando a clorexidina porque a gente não tem ainda estudos robustos que reforcem que outras substâncias possam substituí-la. E a gente sabe que nós temos aí dois movimentos importantes em relação à higiene. Quando a gente fala de higiene, a gente tem a parte da ação química, que é da clorexidina, por exemplo, mas a gente tem uma ação muito importante, que é a desorganização do biofilme em função da própria mecânica. Por isso que a gente institui a escova, que seria o instrumento mais adequado para a criança que tem dente, porque a gente consegue uma desorganização melhor desse biofilme. Mas em alguns locais em que a gente não tem a escova disponível, a gente usa mesmo a gaze, né? Aí se faz a boneca para a gente poder minimamente desorganizar. Quando a gente tem essas duas ações, né, tanto mecânica como química, a gente tem o melhor dos mundos. Porque a gente consegue desorganizar o biofilme e, ao mesmo tempo, aquilo que a gente não consegue desorganizar, o antisséptico vai lá e acaba fazendo essa função, né? É, a gente vai falar um pouquinho também do aspecto da endocardite, né, infecciosa, que para nós também é um gargalo, sobretudo na parte da cardiologia. Então a gente sabe hoje que esse estudo traz, mas isso já vem, né, outros relatos também, de que 35 a 60% dos casos de endocardite atingem crianças com cardiopatias congênitas, e essa endocardite é a causa, uma das causas mais comuns, né? E, e o foco oral vai mais ou menos nesse mesmo percentual de 60, 70% das endocardites infecciosas, o foco oral. E aí, mais uma vez, a gente fala dessa diversidade do microbioma, né, na cavidade das crianças cardiopatas, sobretudo as congênitas, que difere das normais. Então, a gente precisa realmente voltar o nosso olhar para essas crianças que têm cardiopatias congênitas. E a saúde bucal é de imensa importância justamente para a gente poder controlar melhor esse paciente, tanto dentro do hospital como fora dele. Aqui é um estudo bem legal que versa sobre a prevalência das lesões de cárie em crianças com cardiopatias congênitas. Então, ele contribui de uma certa maneira para enfatizar cada vez mais os aspectos preventivos e muitas vezes curativos, quando a gente não consegue interceptar essas crianças precocemente. Aqui no nosso serviço, a gente percebe que a gente tem alguns momentos diferentes desses pacientes, né? Sobretudo aqueles que vêm para nós de regiões mais longínquas, né? Em relação ao nosso centro, né? Do estado de São Paulo, região sudeste. A gente percebe que muitas vezes essas crianças não têm acesso a consultório odontológico, a unidade básica de saúde que ofereça esse tipo de atendimento, enfim, a atenção básica ali se perde. Então, essa criança vem para nós numa condição muito ruim, né, em termos de boca, também, né? E aí a gente precisa atuar para fazer mais um trabalho curativo e deixar essa criança pronta para cirurgia. Aqui são alguns estudos que a gente traz justamente para enfatizar esse aspecto, né? Aqui é uma síntese em relação à endocardite. É, desse, desse slide, eu acho legal, que foi tirado desse estudo, né, de 2020, eu acho legal a gente enfatizar isso, porque a questão da prevenção é importante. Então, o nosso trabalho da odontopediatria na cardiologia também se faz em relação aos pais, no sentido de orientá-los da manutenção da condição da boca, se saudável, ou da possível correção em relação a um tratamento odontológico, mesmo que tardio, mesmo numa condição adversa, para que a gente possa diminuir aí essa questão da endocardite infecciosa, né? E um dado legal é da incidência, né? Então, esse estudo traz aí do panorama da doença, logo ali acima, da incidência de 5,6 casos, né, por mil. Então, assim, e isso daí ocorrendo em pacientes pediátricos, né, e hospitalizados. Então, isso é um dado muito relevante para a gente poder trabalhar e prevenir.
na medida do possível. Outra condição que foge, mas que ao mesmo tempo também está no nosso radar, né? Foge do contexto da lesão de cárie, né? Clássica, mas ao mesmo tempo ela é para nós importante. Esse estudo, ele trouxe uma condição muito interessante, que é da alteração do esmalte do dente. Então, nós sabemos, com os estudos, que as crianças com cardiopatias congênitas, sobretudo aquelas associadas a síndromes, elas também podem ter uma alteração na formação do esmalte e da dentina do dente. O que que isso significa? Né? Significa dizer que, em relação à questão de prevenção de lesão de cárie, se eu tenho um dente já fragilizado por conta da formação inadequada da estrutura, né, do esmalte ou da dentina, ele se torna mais susceptível, ele se torna é, muito mais fragilizado para ter uma condição ruim, né, para ter uma lesão oportunista e assim por diante. Então, recentemente, a odontologia vem lidando com uma sigla que chama MH, né, que é uma sigla em inglês, que significa molares e incisivos hipomineralizados, que é quando eu tenho defeito no esmalte dentário. E os cardiopatas congênitos, alguns estudos estão começando a correlacionar a cardiopatia congênita com o MH, com resultados, assim, muito interessantes no sentido de ter uma coincidência também na questão do MH na cardiopatia. Então a gente percebe pelas fotos que tem uma deteriorização muito grande da estrutura do dente. Aqui é um estudo falando justamente sobre os defeitos do esmalte, né? Então, em relação à incidência desses defeitos, 16,5% nesse estudo em crianças com cardiopatias congênitas, em relação a um grupo de crianças normais. A gente tem casos assim, como eu falei para vocês, aqui na nossa UTI e na enfermaria também, que a gente atua na enfermaria e também na UTI, e algumas vezes no ambulatório, e que a gente depois tem que dar uma condição ou favorável ou em centro cirúrgico, né, para poder, se for assim, um procedimento muito radical e dependendo da cardiopatia congênita, né, que essa criança tenha, a gente precisa levar para o centro cirúrgico ou até mesmo a gente faz beira-leito, né. Então aqui é uma criança traqueostomizada que a gente estava fazendo, ela tinha um acúmulo de cálculos dentários muito grande, né? Então, e ainda mais traqueostomizada, então o risco desse cálculo, de repente, sair do dente e ser aspirado é muito grande. Então a gente acaba fazendo esse trabalho aqui na UTI. Então aqui foi uma raspagem supragengival, que é um procedimento odontológico que a gente costuma fazer. É, Bom, aqui são vários estudos, né? Esse mais recente, 2025, que fala sobre a questão do índice de placa, a questão da formação do cálculo, né, dentário. O cálculo ele depende muito da qualidade da saliva e da interferência da medicação nessa saliva também, tá? Então a gente precisa ficar sempre atento em relação a isso. Aqui, só para vocês terem conhecimento, a rotina do nosso trabalho aqui na UTI, na enfermaria. Então, quando o paciente ele reprova, né, em relação à admissão odontológica, a gente passa pelo tratamento desse paciente, que pode ser via centro cirúrgico ou beira-leito, né, dependendo da condição clínica do paciente também. Por isso que a gente sempre faz uma integração, uma interação também com a equipe médica e da enfermagem. E aí esse paciente ele vai num ciclo, né? Então, a gente fez toda a parte de tratamento odontológico. Esse paciente volta porque ele continua ainda sendo monitorado em relação aos aspectos de prevenção. Aqueles pacientes que não têm nenhuma condição bucal precária, né, ou que requeiram cuidados especiais, como tratamentos específicos, ele fica no nosso radar, mas em relação simplesmente aos aspectos preventivos, tá? Então aqui eu trago esse caso que é bem interessante e eu sempre pergunto, né, para quem está assistindo e você que está nos acompanhando aí nessa aula online também, em relação ao que seria esse objeto não identificado, né? Esse aqui foi um exame clínico admissional que eu fiz na própria UTI, né? E aí eu observei que tinha alguma coisinha diferente ali entre um dente e outro. A princípio, a olho nu,
Mesmo com a lanterna, né, eu não consegui identificar. Aí eu precisei utilizar de uma pinça clínica, né? A gente tem também aqui alguns instrumentais que a gente utiliza. Então, aí eu identifiquei que tinha um leve sangramento quando eu tentei puxar esse fio, e esse fio estava abraçando esse dente, né? E aí eu descobri que ele era uma argola envolta, né? Tá, que estava envolvendo esse dente. E aí a mãe estava presente ao lado e eu não entendi muito bem. E aí eu perguntei para a mãe, aconteceu alguma coisa? Foi passar o fio dental? A senhora passou o fio dental? Ou ele reclamou, né, de dor? Ela falou, olha, eu confesso a você, a gente tentou tirar esse dente há uma semana. Só que, sabe aquela história da gente colocar na maçaneta da porta? E aí estourou o fio dental, e aí ficou, a gente esqueceu e ficou desse jeito, né? Então, são histórias que a gente pensa que é longe, né? Mas não, tá? Isso acontece aqui na nossa UTI. Por isso da importância de fazer o exame clínico admissional. Em ambulatório, em UTI, onde quer que seja, né? Porque a gente acaba se deparando com situações como essas, né? Isso aqui, pessoal, uma semana é uma inflamação, tanto é que eu fui mexer no fio dental, já começou a sangrar. Então, para ter uma bolsa aqui, para ter um abscesso, não custa, né? O negócio é muito rápido, tá? Aqui, quando a gente vai para o centro cirúrgico, infelizmente, eu como odontopediatra, é uma situação muito, assim, eu fico muito reflexivo, né? Porque é uma situação que a gente não gostaria de chegar, mas dentro da cardiologia pediátrica, eu não posso, eu não tenho talvez. Então, em alguns elementos que a gente vem acompanhando, a gente, poxa, mas será que não dá para salvar esse dente? Em alguns momentos, no centro cirúrgico, a gente faz algumas adequações. Eu consigo evitar, protelar. Mas, por exemplo, eu não consigo fazer um canal, né, um tratamento endodôntico, vamos dizer assim, numa criança que está para fazer um Fontan na semana seguinte. Por quê? Porque eu não tenho a garantia de que não vai ter bactéria nesses canais radiculares. E se tiver algum resto de bactéria, vai dar problema depois, né? E depois eu não posso ter problema. Ou, na verdade, né, a preservação desse paciente fica comprometida. Então, a gente reconhece que hoje um tratamento endodôntico seguro e talvez aqui alguns de nós já tenha passado por isso, ele precisa de um tempo para a gente certificar de que ele foi bem sucedido. Eu não consigo fazer um tratamento endodôntico num dente hoje e ter a garantia que está tudo liquidado, que não tem mais bactéria ali. A gente tem um tempo de ação da medicação intracanal, tá? Então eu não posso ter esse talvez. Aí a gente adentra a questão da da prevenção por meio da higiene, né? Então a gente faz uma classificação dos nossos pacientes aqui na UTI em relação à ventilação, se é mecânica, não invasiva, se está em catéter de O2, CPAP ou em ar ambiente. Quando a gente adentrou a UTI, nós tínhamos aqui praticamente só a gase fazendo o papel ali da escova, e tudo bem naquele momento. E aí a gente conseguiu, então, as escovas e nós trocamos a gase pela escova. Mas eu trabalho em outros hospitais, e em muitos hospitais, quando não tem escova, a gente acaba fazendo a boneca, né? Que é a espátula de madeira, e na extremidade a gente coloca gás, e aquilo se transforma numa escova. Tudo bem, tá? O importante é a gente se organizar. Mas quando a gente tem a escova, isso é muito legal. E esse estudo trata justamente sobre isso. Da diferença que tem a gaze, ou a dedeira convencional com gaze, e a escova. Aqui, em relação à criança quando não tem dente, independente do padrão ventilatório que ela esteja, a gente vai fazer com a gaze e a clorexidina, tá? É, Quando essa criança tem dentes tanto parciais como totais, né, na cavidade, ou mista ou permanente, dependendo do padrão ventilatório, a gente chegou um tempo a ter escova de sucção. Na aula da Fabi, ela falou muito bem isso, né? A gente chegou a ter um momento aqui com a escova de sucção, e para a enfermagem isso é muito importante, porque facilita e otimiza o tempo da higiene oral no leito.
mas a gente não tem a escova de sucção. Então a gente faz com a escova convencional e geralmente a gente combinou, né? Na verdade, a linha de cuidado é sempre da enfermagem. Então a enfermagem é que faz a higiene. Porém, quando você tem a físio fazendo a aspiração naquele momento de secreção e tudo mais, a enfermagem sempre dialoga com a físio e naquele momento talvez seja o melhor momento, mais oportuno para fazer a higiene, porque tá fazendo a aspiração de secreção. Então a gente faz a aspiração, tá? Com a escova convencional, sempre com a clorexidina. Aí, nessa mesma condição de dente, né? Só que o paciente está lá num cateterzinho de O2, num CPAP, a gente pode utilizar? Pode, tá? A escova de sucção. Também, nesse momento, eu sempre dou um toque quem está na enfermagem e coloco na minha evolução, em relação a essa criança, né? Se essa criança está inconsciente ainda, está ainda sedada, é legal a gente fazer a aspiração ainda, tá? Mas, se essa criança está consciente, orientada, a gente inclusive coloca até o gel dental, né? A pasta ou gel dental. Nesse momento, a gente tenta se aproximar, cada vez que a criança está evoluindo positivamente, o quadro dela está melhorando, a gente tenta se aproximar muito com a realidade que ela tem em casa. E muitas vezes os pais querem fazer a higiene, né? Tem até algumas fotos dos pais fazendo. Só que aí a gente sempre pede para a enfermagem estar atenta, né? Porque, na verdade, é, essa boa vontade é super bacana, é legal a gente ter, só que tem algumas questões técnicas que a gente precisa ficar de olho para não ter problema, né? Como uma broncoaspiração e assim por diante. É a linha ambiente, a gente usa até o fio dental, né? Não daquela jeito lá, que eu mostrei para vocês, o fio dental da maneira correta, né? E aí saiu esse quadro que a Fabi já passou para vocês. A gente tentou melhorar um pouquinho, né, Fabi? Mas acho que esse ficou um quadro mais clássico, né? Inclusive, é, levamos em algumas apresentações, né? Foi muito legal estabelecer isso aí, porque acho que fica mais fácil para a enfermagem enxergar os momentos que ela tem que fazer a higiene, né? Aqui é um mais gourmetizado, né? Que a gente fez no notebook LM. Então é a mesma história, né? Só que está mais ilustradinho. Isso é legal porque a enfermagem ter acesso, porque facilita, né, naquele momento relembrar dos passos. E uma outra questão importante dentro da higiene, que não basta apenas a gente fazer a higiene ali, naquele momento. É importante a gente também fazer a lavagem dos instrumentos que a gente faz a higiene. Então, a escova, ela não vai ficar para sempre no leito, mas pelo menos nos 5 dias, de 5 a 7 dias que ela fica no leito, ela precisa também ser higienizada, né? Então, o que a gente combina com a enfermagem? Vai fazer com a escova? Ok. Então, a gente faz a imersão na clorexidina, faz a higiene. Fez a higiene, vai até o tanque em água corrente, lava a escova, né? As cerdas, o cabo da escova, e o que sobrou no copinho de clorexidina, a gente pode também imergir para fazer a desinfecção, tá? A literatura traz a clorexidina 2%. Só que assim, primeiro é o custo, né? Pedir para o hospital deixar beira-leito 2% só para fazer a desinfecção da escova talvez não seja muito viável. E o tempo da enfermagem também. Então, o que que a gente fala? Nesse tempinho, é da enfermagem fazer alguma outra coisinha, e aí não precisa lavar de novo, depois que emergiu na clorexidina, porque ali já tem a clorexidina agindo, só tira o excesso com a gase e guarda, né? Então, aqui é o momento que está fazendo, só que aqui não é com a escova, né? É com a gase. A gase é mais fácil, porque a gente faz a higiene e já descarta. Aqui é esse momento que eu falei para vocês, né? Do lado direito, é, a mãe ali ajudando, né? Enfim, acho que isso é importante também. A gente faz os treinamentos da equipe, né? Para a gente ter a garantia dessas atividades realizadas beira-leito. Quando a gente tem o uso da pasta, a gente também coloca no treinamento a quantidade de pasta que a gente coloca, né, nessa escova, para não fazer também muita espuma e, enfim, de repente, inadvertidamente a criança é, engasgar, ter uma broncoaspiração, alguma coisa assim, né?
Aqui também, às vezes, eu faço umas blitz, né? Nas gavetas, né? As escovas, elas não ficam na última gaveta. Eu lembro que quando eu entrei aqui, Ana, os kits de higiene ficavam tudo fralda, cobertor. Eu falei, mas onde tá a escova? Tá ali embaixo, tá? Hoje não, hoje está convencionado que o kit de higiene fica na terceira gaveta ali, que fica do lado do leito, né? E por vezes eu dou uma blitz. Então aqui a gente sempre pontua também para enfermagem, ó, um cabo que tá sujo, né? Essa é uma escova que entrou sem a nossa autorização, que pode acontecer também. Então a gente tira essa escova e troca, as cerdas, né? Estão todas, enfim, ruins. Então hoje a gente organiza assim, ó, depois de feita lá a desinfecção, tira o excesso com a gaze, deixa embrulhadinha a escova. Nesse caso aqui do paciente tem lá o tubo do creme dental, né, que pode usar. Para complementar também, a gente sempre vê a questão do ressecamento labial. Então, hoje a gente tem a lanolina. Quando eu entrei na UTI, tinha Bepantol, tinha manteiga de cacau líquida, sólida, em todos os estados da matéria. Então, assim, hoje a gente não. Hoje a gente tem a lanolina, né? A lanolina foi um ganho muito grande, que é o hidratante labial que a gente mais usa nas UTIs. E a gente foi melhorando, né? Quando a gente instituiu a lanolina, era um potão de 50 gramas. Aí, com a ajuda da enfermagem, é, fizeram lá, adaptaram uma seringuinha, identificando e tudo mais. Aí a gente conversando com a farmacêutica aqui do HCM, a gente foi tentando melhorar e o que a gente tem hoje é esse potinho, que é bem legal, 5 gramas, descarta, né, quando o paciente vai embora, enfim, é o tanto suficiente para a gente poder fazer a hidratação. Aqui é o treinamento que a gente também faz, né, com a equipe de enfermagem. Eu lembro que quando a gente instituiu a lanolina, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo, né, a importância do treinamento. A enfermagem começou a passar lanolina na região orolabial. E aí o risco de extubação, principalmente os pacientes que estavam com fixação, com tubo, era muito grande, né? Então, aí a gente reuniu o Fábio, ó, você precisa treinar porque, né, o pessoal tá passando lanolina aí em tudo que é canto. E hoje não, hoje a gente tem uma questão bem equacionada e bem legal em relação à lanolina, mas tudo por conta do treinamento. Aqui são os resultados que a gente vem obtendo, né? E para terminar, em clima de Copa, né? Nosso mural aí, bem realizado pela Carlinha, da Mídias, a Bia, a Poli. Nunca um mural foi tão representativo como esse, né? E obrigado a todos. E termino com uma frase que para mim é muito significativa, né? Que todas as pessoas precisam ter uma visão mais ampla daquilo que estão fazendo para perceber o impacto da sua atuação no todo. Então, eu acho que é esse o papel da enfermagem. Eu acho que a enfermagem é fundamental nesse processo todo, mas de um modo especial aqui na UTI, a gente tem um respaldo muito grande da equipe médica também. A Rafa está aqui da Físio, a gente está sempre trocando uma ideia. Enfim, a equipe multi, a Psico, a Bia, enfim, a própria Poli. A gente interage bastante para trazer resultado à fono, para a gente trazer resultados positivos e qualidade de vida para o nosso paciente. Obrigado, pessoal.